Olá, começa agora mais uma edição do programa Boi Forte. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o melhoramento genético, prática que tem sido uma das principais ferramentas de transformação da pecuária brasileira. Ele está por trás de ganhos em produtividade, qualidade de carcaça, eficiência alimentar e até na sustentabilidade dos rebanhos. Hoje, investir em genética deixou de ser um luxo e passou a ser uma estratégia de negócio capaz de gerar retorno direto ao produtor e valor agregado à carne brasileira. Mas como escolher o sêmen correto, o que considerar na hora de planejar o melhoramento do plantel? E será que o sêmen pode mesmo ser tratado como um ativo biológico dentro da fazenda? Bom, para conversar sobre esses temas, eu recebo hoje aqui no programa o presidente do grupo VPJ, um dos maiores criadores e selecionadores de genética de raças como Angus, Brangus e Ultra Black do país. O Valdomiro já está aqui conectado com a gente. Seja bem-vindo primeiramente, Valdomiro. Muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Tudo bem por aí? Tudo certo, prazer grande estar falando com vocês e poder passar um pouco do trabalho que a VPJ vem desenvolvendo ao longo dos anos, no melhoramento genético da raça Angus. Muito bem, Valdomiro. Bom, vamos aproveitar esse começo do nosso bate-papo aqui para apresentar um pouquinho da sua relação com com esse segmento, né, do melhoramento genético, para o pessoal que ainda não teve oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido por você. Há quanto tempo você se dedica nos esforços em trabalhar com o melhoramento genético? Em que momento da sua vida aí você resolveu, de fato, virar uma chave e investir em melhoramento genético? Ô Felipe, nós começamos lá em 1995, né, já com a criação de Red Angus, né? Na época o Angus vermelho era a raça que tinha maior interesse no Brasil, né? Muitos criadores produziam o Red Angus e nós, a partir do ano de 1999, formamos um grande rebanho de Red Angus, a maioria importado do Canadá, Estados Unidos, e durante mais de 20 anos o nosso trabalho foi em cima da raça vermelha, e nos últimos anos o mercado brasileiro mudou bastante para o Aberdeen Angus, né? Houve assim uma mudança grande de comportamento do cruzamento industrial no Brasil. O Brasil usou várias raças, né, de raças europeias, raças do mundo inteiro para o cruzamento. Teve uma fase áurea do cruzamento, depois teve uma fase em que o cruzamento teve uma queda e a gente persistiu, né? O nosso rebanho, ao longo dos anos, foi se transformando para Aberdeen Angus, né, que é o Angus preto. A gente foi mudando as características de produção, né, buscando os animais com maior característica de qualidade de carne, de adaptação às regiões mais quentes, animais com menos pelo, e aí fomos desenvolvendo o nosso rebanho nos últimos 15 anos. O nosso rebanho da VPJ virou 100% Aberdeen Angus, e hoje é um rebanho que está com 80% já de presença de genética americana, toda ela voltada para a qualidade de carne. Agora, eu quero aproveitar aqui a sua participação com a gente para trazer um pouco dessa experiência, né, nesse ramo do melhoramento genético, para trazer umas dicas para o produtor que está nos assistindo e que ainda, por exemplo, não investe ou está pensando em passar a investir no melhoramento genético no rebanho. Para quem está nos assistindo entender, na sua avaliação, quais são os ganhos que um produtor tem dentro de um rebanho ao investir em genética? Ô Felipe, o Brasil é um país assim com uma pecuária enorme, extensiva, né? Nós temos vários tipos de ambiente no país de criação, né? Vai desde o norte, nordeste, sul, que são sistemas e ambientes muito diferentes um do outro, né? O Brasil até hoje tem uma grande concentração ainda de touros,
comuns, né? Que eles chamam de ponta de boiada. O fazendeiro tira o melhor bezerro do ano ali da desmama dele e utiliza como touro. Quase metade dos touros usados no Brasil ainda são sem seleção nenhuma, né? E do outro lado, tem empresas como a nossa e outras, né, tanto de raças europeias quanto raças zebuínas, que vêm desenvolvendo um trabalho de melhoramento dos touros, né? Então, a diferença de um bezerro comercial, filho de touros melhorados geneticamente, para um touro comum é muito grande, sabe? Primeiro porque você, no touro melhorado, no touro selecionado corretamente, você consegue desenvolver um equilíbrio, né, de funções para que o touro, ao transmitir essas características para os filhos, ele vai transmitir características de equilíbrio, né? Então, é um touro que tem equilíbrio em todas as funções, desde o peso de nascimento, da qualidade da pelagem, da qualidade da musculatura, da qualidade da teta das mães, da qualidade do testículo que ele vai transferir para os filhos, da qualidade da musculatura, como eu já disse, e principalmente, internamente, qualidade de carne, que é o principal fator, né, que se busca em qualquer seleção do mundo nos rebanhos comerciais. Então, o trabalho nosso é justamente de trazer para o pecuarista brasileiro esse melhoramento, né? A gente é focado nessa cultura de estar trazendo do mundo inteiro o que tem de melhor, né, em termos de tecnologia, de genética, né, para que você possa, através do sêmen ou através dos touros que vão fazer monta a campo, você conseguir levar para o produtor, seja de qualquer tamanho, pequeno, médio, grande produtor, esse desempenho melhor da produção. Então, hoje, por exemplo, você consegue quantificar isso, né? Um touro selecionado geneticamente como superior é um animal que vai colocar de 30 a 60 quilos a mais numa desmama, né? E isso, se você fizer uma conta de valores, te dá um ganho muito expressivo, né? Quando você escala os volumes de 10, 100, 1.000 bezerros, 10.000 bezerros, então esses ganhos que a genética incorpora num rebanho comercial, ele é muito expressivo, né? E ele faz com que o investimento da genética fique praticamente anulado, né? Porque toda vez que você coloca um sêmen ou um touro melhorado nas suas vacas, o que ele vai transmitir já para os filhos na primeira geração, basicamente paga o investimento da genética. Então, é um fator importante que os produtores do Brasil inteiro precisam estar bastante ligados, até porque, Felipe, no negócio da pecuária, principalmente pecuária de corte, existem vários custos que eles são básicos, né? Então, assim, o fazendeiro para criar bezerro comercial, ele tem que ter a fazenda, ele tem que ter divisão de pasto, ele tem que ter curral, ele tem que ter a vaca, ele tem que dar sal mineral, ele tem que dar suplemento. Então, assim, o custo é igual. Então, e quando ele tem todo esse investimento e ele opinar para usar uma genética melhorada, ele vai ter um ganho muito expressivo, porque o custo de produção já é um custo existente. Então, ele está dando um grande salto no processo de criação dele, colocando um animal melhorado. E sempre que eu digo ou em sêmen ou mesmo o touro trabalhando a campo. Bom, e quando o produtor ele vai então escolher o sêmen, ele também precisa observar de repente algumas questões ali, existem dicas que ele precisa levar em consideração para fazer uma escolha correta, de repente precisa observar índice de eficiência, histórico da progenie, enfim, existem alguns pontos, digamos assim, chave que o produtor precisa observar quando vai atrás do sêmen?
Olha, hoje os produtores têm uma facilidade muito grande, porque a maioria dos touros de comércio de sêmen e mesmo os touros que vão cobrir vaca a campo, ele vai com uma carga de informação muito grande para o produtor, né? Então, o produtor hoje tem acesso a entender tudo que o touro que ele está comprando pode transmitir para a produção. E a gente sempre preconiza, né, na VPJ, que o produtor entenda qual é o sistema de criação que ele está envolvido ou que ele está preconizando, né? Hoje nós temos a condição de oferecer genética para vários tipos de sistema de produção, né? Então, hoje, por exemplo, é muito comum os produtores inseminarem novilhas muito jovens, né? Tanto novilhas cruzadas, de cruzamento industrial, como novilhas Nelore. Hoje, as fazendas têm utilizado muito dessa ferramenta dessa inseminação de fêmeas mais precoces. E essas fêmeas precisam de um touro certo, né? Um touro que tenha capacidade de transmitir assim um peso de nascimento dos bezerros mais leve, né? Transmitir facilidade de parto, né? No caso das fêmeas. Hoje se trabalha muito essa questão no melhoramento genético, né? Para estar produzindo uma genética que transmite essa característica de peso baixo ao nascimento e facilidade de parto nas fêmeas. Uma outra condição que se tem hoje no mercado são aqueles produtores mais avançados, né? Principalmente os produtores que fazem lavoura e pecuária. Hoje é muito utilizado um sistema de confinamento pós-desmama, né? Que é o bezerro já confinado aos 7, 8 meses de idade. E aí o produtor precisa opinar por uma genética de alta performance, de desmama e ganho de peso até os 18 meses. Então, hoje nós temos genética selecionadas, por exemplo, na raça Aberdeen Angus, que vão produzir bezerros super pesados, né? Bezerros que vão desmamar com 300 quilos e que vão continuar ganhando peso até os 18, 20 meses, que é a idade de abate. E no caso de uma pecuária mais extensiva, onde você vai recriar o bezerro num sistema tradicional, o produtor precisa estar atento para touros e para provas, né, de provas genéticas de touros que tenham uma performance adequada ao sistema de manejo. A gente sempre orienta, não adianta o produtor escolher um sêmen de um touro de alta performance de desmama se ele vai recriar esse bezerro na braquiária, se ele vai recriar esse bezerro num sistema tradicional. Então, às vezes, é melhor ele trabalhar com um touro uma performance menor de peso de desmama e uma performance maior de peso aos 18 meses. Então, que você vai alongar esse processo de ganho de peso. Consequentemente, você vai ter um animal menos exigente no pós-desmama, o que vai dar uma adequação maior para esse sistema de produção. Então, assim, hoje, o melhoramento genético que a gente vem fazendo, ele dá essa condição para o produtor dele estar escolhendo a genética certa para o sistema de criação que ele está envolvido ou que ele está pretendendo. Muito bem, Valdomiro. Olha, a gente tem que fazer aqui um rápido intervalo. Eu vou pedir para você aguardar com a gente só um pouquinho para a gente continuar essa conversa, porque a gente tem muitas dicas ainda para trazer aqui ao produtor que está nos assistindo, viu? Então eu já volto para a gente conversar. E a você que está em casa, eu quero lembrar para vocês que para rever esse programa e todos os outros, né, da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. Vamos então a um rápido intervalo, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o programa Boi Forte. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre genética
E a gente está conversando com uma das referências nesse setor aqui na pecuária do Brasil, que é o Valdomiro Polizelli Júnior, que está com a gente aqui conectado. Valdomiro, a gente estava ali dando algumas dicas, né, ao produtor na hora de buscar decisões assertivas, né, quando busca esse melhoramento genético no rebanho, na busca por um sêmen. E agora, nessa volta do nosso programa, eu quero te fazer uma pergunta que eu andei lendo e fiquei numa dúvida e quero saber a sua opinião. Hoje, o sêmen, ele pode ser considerado um ativo biológico dentro da propriedade? Felipe, com certeza, né, o sêmen é um divisor de águas num processo de criação, né? Tanto na raça pura, né, no caso, por exemplo, do Nelore, que é o maior rebanho do Brasil, é Nelore. Hoje a gente percebe nitidamente a mudança da raça Nelore nos últimos 10, 12 anos, né? Houve assim, praticamente uma transformação da raça Nelore 100% com base no melhoramento genético, né? Então, assim, o melhoramento genético ele tem a capacidade de transformar uma raça em muito pouco tempo, quando ele é feito corretamente, você entendeu? Então, a gente percebe que se o produtor, de modo geral, produtor comercial, se ele se conscientiza da necessidade do melhoramento genético, mesmo no rebanho comercial, e ele aplica essas ferramentas, ele com certeza vai ter um ganho muito maior. E só que é um ganho que a genética coloca no rebanho, que é muito diferente, por exemplo, de um ganho de um pasto melhor ou de uma alimentação melhor, você entendeu? O impacto do ganho genético dentro de um rebanho, e aí, principalmente no cruzamento, quando você cruza aí duas raças diferentes, o ganho é extremamente expressivo, né? No caso do Aberdeen Angus, além do ganho numérico, né? Além do ganho desse ativo biológico que a gente fala que está levando toda uma tecnologia para dentro da vaca, né? Para transformar num produto de alta performance. No caso do Aberdeen Angus, ainda se tem um ganho e uma bonificação por qualidade de carne, né? Que hoje é o produto mais bem pago do Brasil, né? O bezerro cruzado Angus e a bezerra também. Então, os dois no mesmo valor, que é um fator importante também, né? Nas outras raças, você tem uma diferença expressiva do macho e da fêmea no momento da venda. E no caso dos cruzados com Angus, essa diferença praticamente não existe. E, em alguns casos, as fêmeas passam a ser até mais valorizadas que o macho. Então, você tem aí quase um ganho. Nas fêmeas, você vai ter ganhos aí mais de 20% de valorização em relação ao macho, que normalmente nos rebanhos, por exemplo, de Nelore, a fêmea fica sempre de 20% a 30% mais barata do que o macho, e você não tem essa diferenciação no caso da cruza com a Aberdeen Angus. Então, o ganho desse ativo biológico, quando o produtor leva para dentro da fazenda touros sêmen ou touros de alta performance, e volta a falar, direcionado ao sistema de criação dele, a rentabilidade da fazenda cresce muito. Eu queria saber agora, né, voltando um pouco na sua história, saber o que te levou a investir e te leva a investir até hoje nas raças Angus. Quais são as características, quais são os diferenciais que você enxerga né, nessas raças que te fazem investir até hoje, levantar essa bandeira aí da raça Angus? Ô, Felipe, assim, ó, a gente já criou e cria outras raças também, né? Nós criamos gado comercial, a gente está envolvido com pecuária desde criança, é algo que vem de família, né? Eu sempre olhei o mercado do Brasil como um mercado de grande oportunidade. Não tem nenhum país do mundo em pecuária que tem mais oportunidade do que no Brasil. E é muito fácil de entender isso, né? Nós temos 3 fatores que são fundamentais, que é a extensão, né?
quantidade de pastagens e um rebanho zebu estruturado, adaptado, né? Um grande rebanho. E aí, o que vem a visão? Qual que é o melhor casamento com zebu? Né? Porque o óbvio seria você criar zebu. Né? Um país que tem muito zebu, vamos criar zebu. Nós estamos pensando diferente. Nós estamos, na verdade, desenvolvendo o produto que acasala bem com zebu. Né? O nosso foco é desenvolver genética para acasalar com zebu, que é o maior rebanho do mundo. Né? O Brasil tem hoje 80 milhões de vacas em idade de reprodução e insemina 10, 12% disso. Então, assim, é um mercado exponencial aí de crescimento. E é por isso que a gente está focado em melhoramento genético da raça Aberdeen Angus, né? Que é hoje uma das raças. Depois do holandês, da raça holandesa, o Aberdeen Angus é a raça mais estudada do mundo, né? Os americanos começaram isso há 70 anos. É uma raça que já tem DNA para mais de 50 características, né? Várias universidades americanas desenvolvendo estudos em cima da raça Aberdeen Angus e automaticamente estudos do melhoramento da carne, né? Da carne do Angus, que é conhecida mundialmente como a melhor carne. Então, a gente está conseguindo desenvolver no Brasil algo que é global. Né? A produção é aqui, mas a genética ela é global, ela é mundial. Né? Tanto é que hoje todo o nosso rebanho de Aberdeen Angus no Brasil ele é escaneado por DNA, né? Então, assim, todo o rebanho nosso tem DNA conhecido, todo o rebanho nosso vem com uma régua de DEP em que a gente vem selecionando para ser uma régua de alta qualidade, e a gente está tendo a oportunidade de ter acesso ao que tem de melhor na genética americana e importando embriões para o Brasil para desenvolver aqui esse produto e oferecer para o produtor brasileiro algo superior, sabe? Algo que não é só um touro preto, é um código genético que vai multiplicar os ganhos de quem estiver cruzando vacas Nelore com esses indivíduos. O mercado global ele está cada vez mais exigente, né? Isso para todos os segmentos, para carne, para grãos, enfim, principalmente quando a gente pensa em sustentabilidade, enfim. Você acredita que a genética ela também tem peso na imagem do produto brasileiro lá fora? O comprador internacional ele já valoriza animais com origem genética rastreada, por exemplo? Com certeza, né? Hoje, através do programa Carne Angus, né, o programa de certificação de carne Angus da Associação Brasileira de Angus, no qual a gente faz parte já desde 2020, desde o ano 2000, que a gente está presente lá na associação, ajudando, auxiliando nesse projeto. Hoje, os mercados têm vindo para o Brasil, né, para adquirirem especificamente esse tipo de produto. Tanto animais vivos, né, essa exportação de animal vivo que vem crescendo no Brasil, toda ela, 80% dela é preferencialmente de animais de cruza Angus ou com algum sangue de Angus, de Brangus, de Ultra Black, que são as variações, né, do sangue Angus, dos reprodutores com sangue Angus. Então, assim, grande parte do que é exportado hoje com valor agregado do Brasil, tanto carne como animal vivo, vem desse cruzamento do Angus certificado, né? Inclusive, a Associação Brasileira de Angus está desenvolvendo um trabalho agora da criação de uma certificação para animal vivo para exportação. Então, o comprador internacional ele vai poder adquirir um bezerro Angus no Brasil certificado e que vai levar um brinco na orelha com a certificação da Associação Brasileira de Angus, o que vai fazer esse mercado de cruzamento e da venda de sêmen, da venda de touro crescer exponencialmente nos próximos anos, em função dessa demanda internacional, tanto por carne quanto por animal vivo. Muito bem. E
Valdomiro, a gente está conversando aqui, às vezes a gente desperta, né, no pecuarista a curiosidade de buscar mais informações. Pessoal que quiser, por exemplo, saber exatamente como atua a VPJ, explica para a gente. Vocês atuam na distribuição, não, né? Na comercialização de sêmens, no melhoramento genético, enfim, por exemplo, quem quiser buscar a VPJ para melhorar o rebanho, vai conseguir encontrar em vocês uma solução, por exemplo? Felipe, eu vou te passar um pouquinho da nossa cadeia, né? Hoje nós temos esse projeto de melhoramento genético da raça Aberdeen Angus, né? Esse trabalho é feito aqui em São Paulo, no município de Mococa, onde a gente tem o rebanho, a gente tem os laboratórios de multiplicação e confinamento, terminação dos touros, e nós fazemos a comercialização dos touros através do nosso leilão, né? É um leilão que nós estamos fazendo anualmente, vamos fazer o 28º leilão agora, no dia 25 de outubro, e também fazemos comercializações nas fazendas, né? O Brangus fica em Goiás, no município de Nova Quixás, e o Aberdeen Angus e o Ultra Black é aqui em São Paulo. As pessoas podem entrar em contato com a gente no caso de aquisição de touros. No caso de sêmen, a VPJ não comercializa sêmen. Todos os nossos touros são vendidos, né? Os touros são contratados pelas principais centrais do Brasil, né? As multinacionais que hoje estão operando no Brasil com coleta e comercialização de sêmen. Essas empresas contratam os nossos touros e os produtores podem adquirir sêmen dos touros da VPJ, dos touros melhorados da VPJ, nessas centrais. Nós temos touros basicamente em todas as centrais do Brasil, né? Hoje são 42 touros em sistema de coleta e comercialização da raça Angus, Brangus e Ultra Black. E a gente está disponível, né? As pessoas que tiverem interesse em saber mais do nosso programa, em conhecer os nossos animais, conhecer os resultados dos nossos animais, nós estamos à disposição. Hoje nós trabalhamos com carne Angus, com carne de suíno Duroc e com carne de cordeiro Dorper, né? Nos três segmentos de proteína, nós utilizamos os animais de cruzamento com essas raças, tanto no bovino, no suíno e no ovino, porque a gente acredita que o cruzamento é a grande ferramenta de se ter resultado com qualidade de carne. Muito bem, Valdomiro. A gente, se tivesse tempo, poderia conversar ainda aqui mais meia hora, mais uma hora sobre esse assunto, sobre genética, sobre o trabalho desempenhado por vocês, mas o nosso tempo é curto, então eu quero agradecer a sua participação com a gentileza de ter conversado um pouquinho, trazido aqui, apresentado um pouquinho da sua experiência nessa questão de genética, né? Tenho certeza que os produtores e interessados que estão nos assistindo, a gente conseguiu despertar um interesse neles aí para poder buscar mais informações. Então, saiba que o canal está aberto, a gente pode voltar a conversar em diversas oportunidades sobre esse assunto, com certeza, viu? Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar podendo utilizar aí o teu canal para estar falando com os produtores e passando um pouco do trabalho que a VPJ vem desenvolvendo ao longo dos anos para oferecer um produto cada vez melhor aí para o mercado. Valeu, Valdomiro. Até a próxima. E a você que tá em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia com a gente até aqui. A gente se encontra ao longo da programação em novas oportunidades. Até a próxima. Tchau.